Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores segredos por trás da velocidade de um computador. E não é só sobre o processador, viu? Tem uma genialidade toda escondida ali na memória do sistema. Alguém já se perguntou o que realmente faz um computador moderno ser tão rápido? A primeira coisa que vem à cabeça é sempre o processador, a CPU, né? O cérebro de tudo. E sim, ele é fundamental. Mas a história completa, ela é bem mais interessante e está toda escondida na memória. E o mais curioso é que essa história toda não é sobre achar uma única peça mágica e perfeita. É, na verdade, sobre uma solução de compromisso, um equilíbrio de engenharia que é simplesmente genial. É essa troca inteligente que permite a velocidade toda que a gente tem hoje em dia. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o problema principal que os engenheiros enfrentam. É o que a gente pode chamar de o dilema da memória perfeita. Pensa só. No mundo dos sonhos, a gente teria uma memória que fosse gigante e, ao mesmo tempo, incrivelmente rápida. O melhor dos dois mundos, certo? Só que aí vem a realidade, né? A física e a economia jogam um balde de água fria na gente. E aí surge o conflito. Memória rápida custa caro e tem pouco espaço. Já a memória com muito espaço é barata, mas é lenta. Então, as regras do jogo são basicamente estas. É um malabarismo que os engenheiros precisam fazer o tempo todo. Se quer mais velocidade de acesso, o preço por cada pedacinho de dado, o custo por bit, vai lá para cima. Agora, se a aposta for em mais capacidade para baratear, a velocidade de acesso cai. Não tem jeito. É um quebra-cabeça que não tem fim. Beleza. Se não dá para ter uma memória faz tudo, como se resolve isso? A solução é simplesmente brilhante. Em vez de procurar um único super-herói, os computadores montam um time de especialistas. É o que a gente chama de hierarquia de memórias. E esse time se parece mais ou menos com isso aqui. Lá no topo, coladinho no processador, ficam os registradores. São minúsculos e absurdamente rápidos. Imagina um chefe de cozinha. Os registradores são os temperos que ele já tem na mão, pronto para usar. Um degrau abaixo, a memória cache, que é tipo a geladeira do chefe, pertinho com os ingredientes mais usados. Depois vem a memória principal, a nossa famosa RAM. Essa é a despensa, onde tem mais coisa, mas já precisa dar uns passinhos para chegar. E lá na base de tudo, o armazenamento externo, o HD ou SSD. Esse é o supermercado. Tem de tudo, uma capacidade enorme, mas ir até lá buscar as coisas leva bem mais tempo. E o pulo do gato está em como essas características se equilibram. Conforme a gente desce nessa pirâmide, o que acontece? A capacidade aumenta, o custo por bit cai, mas a velocidade também despenca. Mas a mágica toda, o que faz isso funcionar, é a tal da frequência de acesso. O processador, inteligentemente, passa a maior parte do tempo conversando só com os de cima, os mais rápidos. Tá, mas como o processador consegue fazer isso? Como ele adivinha? A resposta está num princípio-chave chamado localidade de referência. Funciona assim. Os programas, na maior parte do tempo, não ficam pulando de um canto para o outro da memória. Eles costumam trabalhar numa vizinhança, numa área pequena, por um certo tempo. O sistema, que não é bobo, percebe esse padrão e já deixa esses dados quentes ali pertinho nos níveis mais rápidos. Assim, ele não precisa ficar indo no supermercado toda hora. Bom, agora vamos dar o devido destaque para o verdadeiro herói dessa história, a peça que no dia a dia mais faz a gente sentir o computador rápido, a memória cache. Dá para pensar nela como um assistente pessoal super eficiente do processador. A ideia por trás dela é de uma simplicidade genial. Ela simplesmente guarda uma cópia das informações da memória principal que o processador provavelmente vai precisar em dev. É um atalho, um truque muito esperto. Então, na prática, funciona assim. O processador precisa de uma informação. A primeira porta que ele bate é na da cache. Se a informação está ali, prontinha, bingo. Temos um acerto de cache, um cache hit. A operação acontece numa velocidade incrível. Agora, e se não estiver? Aí temos uma falha de cache, um cache miss. Rola um pequeno atraso porque o sistema tem que ir lá na memória principal, buscar o que precisa, trazer para a cache e só então entregar para o processador. E o impacto disso na performance é absurdo. Pensa num cenário comum, com uma taxa de acertos de 95%. Isso significa que 95% das vezes o processador acha o que quer de primeira. O tempo médio de acesso à memória, então, desaba. Em vez de a velocidade ser ditada pela memória principal, que é mais lenta, a média fica ali coladinha no tempo de acesso da cache, que é rapidíssima. É por isso que, na prática, tudo parece quase instantâneo. Certo. Então, a gente já entendeu que a cache é esse assistente super veloz. Mas como ele se organiza?
Como é que a cache sabe exatamente o que precisa guardar e, mais importante, como ela acha isso depois de forma rápida. Aí que está o grande desafio. Pensa de novo. A memória principal é um depósito imenso com milhões de caixas de informação. A cache é só uma prateleira pequena, com alguns milhares de lugares. A pergunta é, como o sistema decide qual caixa do depósito vai para qual espacinho na prateleira? A solução para isso tem um nome: mapeamento. É basicamente um conjunto de regras, um sistema de organização que define para cada caixa lá do depósito qual é o seu lugarzinho específico na prateleira da cache. E uma das técnicas mais usadas, por ser bem simples, é a do mapeamento direto. A lógica é: cada caixa do depósito só pode ir para um lugar específico na prateleira. Não tem escolha. Para fazer isso funcionar, o endereço da memória é dividido em pedacinhos. Um pedaço, a linha, diz exatamente em qual lugar da prateleira procurar. Outro pedaço, a tag, funciona como uma etiqueta, para ter certeza que aquela é a caixa certa. E um terceiro pedaço, a palavra, aponta para o dado exato que se quer dentro da caixa. É um método simples, rápido e super eficaz. Ok, a teoria é muito elegante, mas como é que isso vira realidade? Como isso funciona lá dentro do chip de silício? Vamos ver a cache em ação no mundo real. Se a gente olhar para a história, essa evolução fica muito clara. A história da velocidade dos processadores é, em grande parte, a história do crescimento e da inteligência da cache. Lá em 89, o Intel 80486 foi um marco, colocando a cache dentro do próprio processador. Depois, o Pentium em 93 foi mais esperto ainda, dividiu a cache L1 em duas, uma só para dados e outra para instruções para evitar engarrafamento. E em 2000, o Pentium 4 já trazia um terceiro nível de cache, a L3. Isso mostra que a aposta nessa hierarquia só foi crescendo. E hoje em dia? Bom, hoje isso é o padrão absoluto. Qualquer processador moderno que se preze tem múltiplos níveis de cache, L1, L2 e L3, todos trabalhando juntos ali, gravados no silício, só para manter a CPU, que é faminta por dados, sempre bem alimentada. Então, para resumir a ópera, a ideia central é esta aqui, e vale a pena reforçar. Todo esse sistema genial só funciona por um motivo. Na prática, o processador passa quase todo o tempo dele pedindo coisas para os níveis mais rápidos e menores da memória. É uma aposta de que o software vai se comportar de forma previsível e, felizmente, é uma aposta que dá muito, mas muito certo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Esse jogo de equilíbrio, esse compromisso entre velocidade, tamanho e custo, foi o que ditou as regras da computação por décadas. Mas e agora? Com processadores que ficam cada vez mais rápidos e um volume de dados que não para de crescer, qual é o próximo passo? Qual será a próxima grande sacada? O próximo compromisso genial que vai destravar um novo nível de velocidade? Bom, essa é uma boa pergunta para a gente ficar pensando.